Meus queridos, eu confesso a você que essas últimas semanas tem sido muito forte meditar e estudar sobre esse assunto palpitante. Porque quando nós pensamos no céu, pensamos nas coisas de Deus, pensamos na igreja que vai ser arrebatada, nos santos que vão viver para sempre com Cristo, num novo céu e numa nova terra, que esse lugar aqui de dores, de crises, de sofrimento e de lágrimas vai cessar um dia, vai acabar um dia, vai ficar tudo do jeito que Jesus imaginou, planejou desde o início. E eu e você fazemos parte dessa história. Portanto, falar sobre o arrebatamento da igreja e da volta de Jesus é falar do nosso futuro, do seu futuro. É falar daquilo do propósito para o qual nós fomos criados. Você não foi criado para viver nessa terra apenas 50, 60, 100 anos. Você foi criado para viver na eternidade. Por isso que não existe um fim do mundo, existe uma mudança de estação. Nós vamos mudar de estação, vamos deixar de ser humanos mortais, vamos deixar esse corpo que vai voltar ao pó e vamos adquirir, receber um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Hoje, irmãos, nós vamos terminar então. Há muito o que falar ainda sobre esse assunto, é impossível esgotá-lo, mas creio que 4 semanas foi um tempo razoável da gente permitir que o Espírito Santo nos instrua a esse respeito. Nós vamos continuar ainda no Tadel por mais algumas semanas falando sobre o Apocalipse e sobre também as últimas coisas que vão além do arrebatamento da igreja e vai entrar um pouco pelo milênio e pelos julgamentos que ainda virão e o que a Bíblia fala, o que o Apocalipse fala sobre essas últimas coisas. Hoje nós vamos nos deter um pouco nas profecias de Daniel. Daniel é um profeta, chamado um dos profetas maiores, e ele foi um judeu que viveu na época do exílio babilônico, quando o povo de Israel foi levado cativo, quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado para a Babilônia, e dentre eles estava Daniel. Daniel viveu ali a maior parte, quase toda a sua vida, ele que deve ter sido levado cativo quando era ainda um adolescente. E ali ele se destaca, ele não somente se torna um homem de Deus, um homem que Deus ia usar poderosamente. Daniel é considerado um dos, juntamente com Zacarias e com Apocalipse, são os 3 livros mais proféticos, que nos traz mais luz sobre a escatologia, ou o estudo das últimas coisas que vão acontecer ainda. Muitas das profecias de Daniel ainda não se cumpriram. Profecias que estão ainda para se cumprir, e nós vamos ver algumas delas hoje. E Daniel foi então não somente um profeta de Deus poderoso, mas Daniel também ele se destacou como um dos grandes administradores que esse mundo já teve. Portanto, Daniel mostra para mim e para você que não é incompatível viver nesse mundo, no meio de Babilônia, e ser uma bênção. Não é incompatível ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, viver para Deus e ser uma pessoa altamente capacitada. Daniel se tornou um dos 3 presidentes do vasto e imenso Império Medo-Persa. Haviam 127 províncias. O Império Medo-Persa foi um império gigante que sucedeu o Império Babilônico. E Daniel, pela sua alta capacidade, ele que vivia na corte, ele era um homem de uma habilidade, de uma habilidade de liderar e de tomar conta dos negócios do rei, que o rei intencionava, quando ele já estava debaixo do reino de Dario o Persa. O rei, que não era bobo, percebeu que Daniel era especial e intencionava colocá-lo como o primeiro-ministro, o maior de todos no seu reino. Você sabe a história, quando você lê o livro de Daniel,
os inimigos se levantaram e quiseram destruí-lo quando ele foi jogado na cova dos leões. E Deus usou aquela história para promover Daniel. Por isso, quando seus inimigos quiserem jogar você na cova dos leões, pode ter certeza e uma expectativa de que Deus vai reverter isso para te abençoar e te promover. E envergonhar teus inimigos. Quem recebe, diga glória a Deus. A primeira profecia, nós vamos ver 3 profecias aqui no livro de Daniel. A primeira profecia é quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei de Babilônia e ele teve um sonho. Mas quando ele acordou, ele nem lembrava mais do sonho e nem muito menos da sua interpretação. Ele manda chamar todos os magos, encantadores, adivinhos do seu reino, eram muitos, para que eles dissessem qual era o sonho e qual era a interpretação. E aí eles falam, olha, se o rei disser o sonho, a gente pode dizer a interpretação. E o rei falou, vocês têm que me dizer o sonho e a interpretação. Eles falaram, impossível, ninguém nessa terra pode fazer isso. Com raiva, frustrado, Nabucodonosor manda matar todos os encantadores, todos os adivinhos. E como Daniel era uma pessoa que vivia nesse meio, também entrou no rolo. E aí Daniel fala para o chefe, que havia sido incumbido de matar todos eles, disse para ele assim, escuta, fala para o rei, espera só um pouquinho, que nós vamos dar a interpretação desse sonho, vamos pedir ao Deus dos céus. Ninguém pode fazer isso, mas há um Deus nos céus que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então, nós lemos a partir do capítulo 2 de Daniel, que Daniel chamou os seus amigos e pediu para eles orarem, disse, olha, vamos orar e vamos pedir a Deus que revele o mistério. Você quer saber de mistério que você não entende? Coisa que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua cidade, no seu país. Você quer saber? Clama a Jesus que Ele vai te responder. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler muito hoje. Mas antes que a gente possa prosseguir, vamos fazer mais uma oração. Pai bendito, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que é o nosso guia, nosso professor, o nosso instrutor, tome agora nossas mentes, Pai, e que tenhamos ouvidos para ouvir a Tua voz. Repreendemos agora toda ação contrária à Tua palavra nesse lugar. E pedimos que os Teus anjos, que já estão aqui nesse ambiente, inunde, proteja, cele as entradas, as saídas espirituais desse lugar. E que a nossa mente agora, Senhor, seja cativa à obediência de Cristo, ao entendimento da palavra. E que o Senhor nos dê revelação, porque se o Senhor revelar o Teu coração para nós, nós entenderemos e receberemos. E teremos fé para crer na Tua palavra, Senhor. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Daniel capítulo 2, versículo 17, diz assim, então Daniel foi para casa e fez saber o caso. Que caso? O caso do sonho do rei, que não sabia o sonho nem a sua interpretação. A Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Olha que oração extraordinária. Todas as vezes que Deus falar alguma coisa para você, te revelar algo, te der algo, te abençoar com algo, olhe para cima e agradeça a Ele, é dádiva dEle. Não foi você, não fui eu, não é nossa força, não é nossa habilidade, foi Ele, é Ele que quer dar e Ele vai te dar quando você orar. Quem recebe, diga amém. Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dEle é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, olha que coisa linda. O Deus dos meus pais, os pais dele haviam morrido já
algum tempo, provavelmente na invasão de Babilônia. Aí, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, então, se apresenta diante de Nabucodonosor, pede que o introduzam à sua presença, e ele então chega diante do rei. No versículo 31 ainda, do capítulo 2, ele diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Irmãos, essa foi a primeira visão que Deus deu a Daniel. E Deus estava revelando um futuro que ia alcançar até nós hoje. Aqui nessa figura, nessa estátua que era terrível, gigante, enorme, estavam descritos os reinos, ou os maiores reinos, que ainda haveriam de vir. Por exemplo, a cabeça de ouro se referia à Babilônia. O rei Nabucodonosor era chamado rei de reis. Ele reinou em todo mundo conhecido daquela época. E o seu poder se estendeu por toda aquela região. O peito era de prata, o peito e os braços eram de prata. Esse reino, esse segundo reino, se referia ao reino, o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era uma junção do Império da Média com a Pérsia, que se juntaram e também conquistaram Babilônia. Depois, o bronze, os quadris e o ventre, que eram de bronze, representavam o Império Grego, ou Império Macedônico, que foi, ou ficou famoso pelo imperador Alexandre o Grande, que morreu na flor da idade, com apenas 33 anos, mas tendo já conquistado também um vasto território, até a Índia, pelo menos, eles já dominavam. A quarta parte eram as pernas, que eram feitas de ferro. Essa parte representava o Império Romano. O Império Romano só iria começar a existir já perto do ano 100 ou 60 a.C., aproximadamente. E você percebe que, à medida que o tempo, vai descendo da cabeça para os pés, o material vai ficando mais ou menos importante, na verdade. Embora o ferro continue sendo muito forte. O Império Romano foi um dos impérios que mais demorou, né, que eles demoraram muito. Se estima que aproximadamente 500 anos, 5 séculos, o Império Romano dominou no mundo inteiro. Ele não foi conquistado, ele caiu sozinho, ele se autodestruiu. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro, este reino ainda está para se levantar. Provavelmente esse vai ser o reino do anticristo. Porque em parte ele tem ferro, um reino forte, em parte ele é frágil porque ele tem barro. Nós cremos, entendemos que ele será forte porque vai ter um domínio muito forte nas suas mãos, entretanto será fraco porque ele terá que fazer muitos acordos políticos para poder governar. Esse será o último império, o império do anticristo, o qual Jesus Cristo destruirá apenas com o sopro da sua boca. Quem vai se alegrar com isso, diga glória a Deus. Mas o texto diz também que de repente uma pedra cortada sem auxílio de mãos atingiu a estátua nos pés, que esmiuçou o barro, o ferro, e juntamente com ele o bronze, a prata e o ouro, e todos viraram pó.
e foram levados pelo vento, de modo que não houve mais nenhuma notícia deles. Sabe o que isso significa? Quando Cristo vier retornar para estabelecer o seu reino nessa terra, não se terá nenhuma notícia mais de governo, nem de império babilônico, nem de império, nem da Grécia antiga, nem da sua filosofia, nem do seu poderio romano, nem do panteão de deuses que eles tinham, nem do poderio de governo nenhum, porque Jesus Cristo estabelecerá para sempre o seu reino, e você e eu estaremos reinando com Ele. Quem crê, diga amém. A segunda profecia, que também se refere a esses reinos, está em Daniel capítulo 7, versículo 1, a visão dos 4 animais. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar era filho de Nabucodonosor, que o sucedeu no Império Babilônico. Você estuda isso em história geral, né? Eu espero que ainda esteja estudando essas coisas nas nossas escolas, né? Se estuda muita porcaria hoje aí, infelizmente. Espero que esteja estudando a história do mundo ainda, né? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. Agora não foi Nabucodonosor que sonhou, foi Daniel. E visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande se refere ao mar Mediterrâneo. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses 4 animais também se referiam aos impérios que haveriam de vir. O primeiro deles diz que ele tinha asas como águia. É interessante que o Império Babilônico, o símbolo dele era um leão com asas. O leão, o animal mais forte, e a águia, a ave, né, mais forte do mundo. O urso tinha 3 costelas na boca, e ele se referia também ao Império Médio-Persa, que veio do Império Babilônico. O leopardo, o terceiro animal, ele tinha 4 asas e 4 cabeças, uma alusão muito perfeita ao Império Grego. Vocês sabem que depois da morte de Alexandre o Grande, o seu império, vasto império, foi dividido entre seus 4 generais. E eles dividiram aquele vasto, imenso território, né? Seus generais, que eram o Cassandro, o Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu. O 4º animal diz que era um animal terrível, forte e com grandes dentes de ferro. Esse se refere ao Império Romano. O Império Romano era assustador. Ele fazia o que queria em qualquer lugar desse mundo e ninguém podia lhe resistir. Tal era o seu poder e a sua força. Essas 2 profecias, elas convergem para o mesmo assunto, ou seja, Deus estava dando a Daniel um entendimento sobre o que ia acontecer nos últimos dias. Note que até agora nós temos a explicação de 4 impérios, grandes impérios a partir daquela época, e ainda tem um império que está para se levantar, que esse será o anticristo. E a terceira profecia que nós vamos ver hoje é a profecia também chamada de as 70 semanas de Daniel.
Muito provavelmente, querido, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E se não ouviu, não é que essa é a profecia mais importante da Bíblia, mas com certeza é a mais importante de toda a escatologia bíblica, que nos aponta para o cumprimento do que Deus já estabeleceu, e ela nos diz claramente aquilo que já se cumpriu, porque a maior parte dela já se cumpriu, e ainda existe uma pequena parte que ainda vai se cumprir. E eu gosto sempre de lembrar que se uma profecia bíblica, a maior parte dela já se cumpriu, qual a probabilidade de que a pequena parte que ainda falta se cumpra? 100%. Pode ter certeza nisso. Daniel capítulo 9 agora, vire a página da sua Bíblia. Versículo 24 diz assim, eu queria que você tivesse muita atenção. Esse texto é extraordinário. Daniel capítulo 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem está revelando isso aqui é um anjo. O anjo está falando, o anjo Gabriel está falando com Daniel. E ele está dizendo que existem 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Povo judeu, Israel. E a tua santa cidade. Toda vez que a Bíblia fala sobre a santa cidade, se refere a quem? Jerusalém. E diz assim: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, 6 coisas está escrito aqui que é necessário que aconteça. A primeira coisa, cessar a transgressão. Segunda, para dar fim aos pecados. Terceira, para expiar a iniquidade. Quarta, para trazer a justiça eterna. Quinta, para selar a visão e a profecia. E sexta, para ungir o santo dos santos. Versículo 25, sabe e entende, continua o anjo dizendo a Daniel, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Escuta bem agora. Não dá tempo eu explicar em detalhes isso aqui, tá? São muitos detalhes, mas quero dar um resumo para você entender. O anjo está dizendo, desde a saída da ordem. Irmãos, isso aqui tem um espaço cronológico desses versículos aqui, alcança até nós. A ordem a que o anjo se refere foi a ordem que o rei Artaxerxes, um medo-persa, que agora já está no tempo de Neemias. Se você ler lá em Neemias capítulo 2, você vai ver Neemias triste. O rei pergunta, por que você está triste? Ele diz, meu povo está lá, minha cidade está destruída, os muros estão derribados, as portas estão queimadas a fogo. E o rei diz, o que você quer? Eu quero ir lá resolver o problema. O rei faz o quê? Vai em paz. O rei liberou Neemias, que era o copeiro do rei, para reerguer Jerusalém e levantar seus muros. Essa é a ordem. Desde essa ordem, para reedificar, ou para edificar Jerusalém, até a ungido. Quem é o ungido com U maiúsculo? Jesus Cristo. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Um detalhe aqui, um parêntese. Para você entender essa profecia, você precisa entender que quando a Bíblia está falando aqui em semanas, não é semana de dias, é semana de anos. Então, se ele está falando 7 semanas, ele está falando 7 anos. Se ele está falando 62 semanas, ele está falando 62 vezes 7. Ok? Não é dias, é anos, tá? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é o ungido? Jesus. Agora você já viu que saiu lá de Daniel, já passou por Neemias e agora está em Cristo. Jesus foi morto por volta do ano 33, há alguma diferença aí, mas por volta disso. 7 semanas e 62 semanas, aliás, depois das 62 semanas, versículo 26, será morto, ungido, já não estará.
E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso já se cumpriu. Quando que isso aqui se cumpriu? Quando que a cidade e o santuário foi destruído? No ano 70, quando Tito, general romano, destruiu Jerusalém e destruiu o templo. 30 e poucos anos antes, Jesus saindo do templo, em Mateus 24, o que é que ele diz? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso se cumpriu no ano 70. Ou seja, depois das 62 semanas será morto, ungido, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos. Agora ele já está se referindo a um tempo futuro. Quem é ele aqui? É o anticristo, que vai restaurar aquele quinto império que ainda não se levantou. Está fazendo sentido agora? O quebra-cabeça se junta. Quando esse império se levantar ou for levantado, esse que terá o poder de fazer uma aliança com muitos, por uma semana dá quantos anos? 7 anos. Você percebe que eles vão se completando. Na metade da semana, ou seja, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, aproximadamente, o que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa profecia, então, se divide em 3 partes. A profecia das 70 semanas. A primeira parte se refere àquele primeiro período de 7 anos, vezes 7, que dá 49 anos. Ou seja, desde que saiu a ordem do rei Artaxerxes para que Jerusalém fosse reedificada, isso levou 49 anos. Daí começou a contar o segundo período, que é o período de 62 semanas. Se você multiplicar 62 vezes 7, dá 434 anos. Com mais 49, vai para 483 anos. Isso vai chegar aonde? No dia que o ungido foi morto em Jerusalém. Irmãos, a Bíblia é fantástica. É por isso que os críticos ficam endemoniados com a Bíblia. Porque eles não podem dizer que ela está errada. Porque ela é precisa. É claro que ela não se preocupa em ser precisa para ninguém. Mas muita coisa está clara, está escrita. Então, essa primeira parte, irmãos, está clara. 7 semanas, a segunda, 62 semanas. E aí, quando o ungido morre e é ressuscitado em Jerusalém, essa contagem para. Devo dizer mais uma vez, e pela última vez nessa série de mensagens, que isso não tem unanimidade entre os críticos e entre os teólogos. Alguns acham que não é assim, que é diferente, paciência, cada um tem sua opinião. Eu tenho a minha escolha, eu creio que é assim. Por isso que eu estou ministrando para vocês a respeito disso com base na Bíblia, não no que eu acho. A contagem, então, para. Ou seja, 70 semanas que foram determinadas, 69 semanas de anos já foram cumpridos. Só falta agora uma semana, o terceiro período dessas semanas. E a pergunta é, o que é que falta para essa última semana começar a ser cumprida? O que é que falta para desencadear o início do cumprimento dessa última semana? Qual é o evento? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. E nós já vimos que todos aqueles sinais que vimos nas últimas semanas, nós cremos que isso pode acontecer a qualquer momento. Quem crê nisso? Logo após o arrebatamento da igreja, começa o cumprimento dessa última semana. Ah, mas tem gente que fala assim, pastor, mas não é assim, porque quando depois do arrebatamento da igreja, começa os 7 anos, e aí Jesus vai voltar a segunda vez, 7 anos depois. E aí todo mundo já sabe. Pois é isso que a Bíblia fala.
Ninguém sabe quando é o arrebatamento. O dia nem a hora ninguém sabe. Mas a segunda volta vai ser mais ou menos, a gente já tem condição de saber. Por isso que quem ficar aqui vai fazer de tudo para que o evangelho seja conhecido. Porque ele já sabe que o tempo está perto de se acabar mesmo. Nesse tempo, nessa dispensação. Logo após, então, esse período, irmãos, o anticristo vai, então, surgir. Já falei aqui, só repetir rapidamente. Ele será um homem ou uma mulher, não sabemos, mas um ser humano altamente capacitado, uma pessoa com uma habilidade enorme, capaz de resolver o maior e o mais difícil conflito que já se conheceu e se conhece na atualidade no mundo, o conflito israelense e palestino. Não se engane, aquilo ali nunca vai ser resolvido pela ONU, nunca vai ser resolvido dando terras, nunca será resolvido sentando em mesa de negociação com ninguém. Toda vez que você vê alguém sentando, ONU, não sei quem, tentando resolver o problema, pode escrever o que eu estou te falando, é inútil, não vai chegar a acordo nenhum. Aquilo ali é algo que está preparado para, nesse período, essa figura que vai tentar resolver não só o problema de Israel com Palestina, ele vai resolver o problema do mundo, pelo menos aparentemente e por pouco tempo. Ele vai resolver o problema das finanças mundiais. Ele vai resolver o problema da fome, vai resolver tanto problema que todo mundo vai ficar assim, uau, realmente aquela crentalhada toda que sumiu era a peste desse mundo. Eles estavam atrapalhando o desenvolvimento do mundo. Veja o que está acontecendo. É aí que todo mundo vai abrir mão da sua privacidade, vai abrir mão da sua liberdade, em prol e em nome do equilíbrio das finanças mundiais, para se evitar as lavagens de dinheiro e os crimes contra o sistema financeiro mundial. Um governo mundial será muito bem-vindo. E aí esse governo vai fazer uma aliança com Israel, mas no meio da semana, no meio dos 7 anos, ele vai romper o acordo, quando ele vai colocar uma imagem, provavelmente ele vai entrar, eu creio. A Bíblia não diz. A Bíblia fala de uma desolação, de uma abominação desoladora. O próprio anticristo, depois que ele sente que tem o mundo nas mãos, ele vai se apresentar como, eu sou o próprio Deus. Ele deve entrar no templo e se autoproclamar Deus. E aí os judeus e o povo de Israel vai entender que ele não é aquilo que ele dizia que era. E aí vai se desencadear, queridos, não queira estar aqui nessa época. Aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação, que nós vimos no texto de Mateus 24, estudamos já algumas semanas atrás. Vai haver uma grande tribulação como nunca houve nessa terra. A Bíblia diz, Jesus falando para os discípulos, se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Vai haver um período de ira de Deus sobre essa humanidade. O cálice da ira de Deus será derramado, e muitos dos ais, trombetas, que nós vamos estudar no livro de Apocalipse, vai cair nesse tempo. Uma parte da profecia de Joel, que ainda não se cumpriu, diz, os poderes do céu serão abalados, estrelas cairão do firmamento. Como é que isso vai acontecer? Não sabemos. Sabemos que isso vai produzir dor, morte, destruição, a tal ponto que diz em determinado momento, os homens estarão tão angustiados que pedirão aos montes para cair sobre eles, e diz a Bíblia que a morte fugirá deles. Mas eu gostaria, querido, que você não ficasse pensando na volta de Cristo, pensando apenas em escapar dessas tragédias. Eu quero que você pense na glória que lhe está reservada. Porque se você receber isso de graça, você não vai precisar passar por nada dessas coisas. No final desse período de grande tribulação, Jesus volta a segunda vez, aí você volta com Ele, nós voltamos com Ele. E vamos instalar aqui o reino de Cristo por 1000 anos.
Durante 1000 anos, Jesus vai reinar nessa terra com vara de ferro. Ele vai ser agora aquele rei que reina. Durante 1000 anos nós vamos reinar com Ele. Quem dá glória a Deus por isso? Satanás estará preso, encarcerado por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a Bíblia diz que ele será solto por um pequeno tempo. E ele voltará a enganar as nações como ele engana hoje. Irmãos, o que é mais incrível é que após um milênio, depois que Satanás for solto por um pouco de tempo, e embora as pessoas tenham experimentado o governo de Cristo, um governo de justiça, um governo de paz, um governo de muita prosperidade, ainda vai ter muita gente que vai ser enganada por Satanás. Você já imaginou isso? A primeira oportunidade que elas têm, elas vão atrás de Satanás. E isso vai ser demonstrado que mesmo com ou sem o conhecimento do governo de Cristo, muitas pessoas se rebelam contra ele. E ao final disso, Deus não terá outra alternativa a não ser de separar essas pessoas. E jogará, nós vamos ver isso com mais detalhes no livro de Apocalipse, no Tadel. Diz lá em Apocalipse que Deus jogará para dentro de um lago que arde com fogo e enxofre nas trevas para sempre Satanás, seus anjos e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Se ele não está, pode ser escrito hoje. Ninguém precisa ir para esse lugar de tormento. Todos nós podemos ir para esse lugar onde Jesus está. Eu quero terminar, queridos, mencionando alguns versículos que eu quero que te encoraje. Não se desespere com essas notícias, elas vão acontecer. Elas estão escritas. Mas o desejo de Deus é que você seja, ou faça parte, como diz a palavra, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Nunca existiu uma geração tão desobedientes aos pais como essa. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Irmãos, a violência é fruto desse caráter implacável, sem afeição, sem compaixão, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos. Você já viu hoje quanto atrevimento, não se respeita mais a autoridade, não se respeita mais ninguém, filhos que não respeitam pais, ninguém respeita a autoridade. Irmãos, o que dizem com a presidente Dilma não é brincadeira. Você pode discordar dela, você pode não votar nela, você pode acusá-la do que for, que você acha que deve. Mas você e eu, ninguém tem o direito de acusar e atingir a honra dela. Usando palavrões nas redes sociais, isso é inaceitável. Isso faz parte de uma geração atrevida, enfatuada, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu quero que você anote na sua Bíblia, no seu caderno, nas suas anotações. Há 3 coisas que eu quero terminar essa noite. E durante essa série de mensagens, eu creio que essas 3 coisas são muito importantes. Primeiro, há uma promessa. A promessa lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mundo é isso aí que a gente viu agora em 2 Timóteo. Mas aonde esse pecado abundou, vai superabundar a graça de Deus que vai alcançar a sua vida. Quem recebe, diga amém.
Você tem que fazer uma escolha. A escolha está lá em Apocalipse 22:11, que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo ainda mais. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em que lado você está? E ele diz: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Falei isso aqui no Tadel, há uma diferença entre salvação e galardão. Galardão é para quem tem obras, é para quem tem mérito. Tentaram destruir o mérito no Brasil nesses últimos anos. Um falso discurso de igualdade, isso não existe. O reino de Deus, salvação é de graça para todo mundo, ninguém merece, e todos que querem recebem de graça. Quem já recebeu de graça? Agora galardão é para quem merece. Galardão é para quem tem mérito. Galardão é para quem tem obras. Galardão é para quem tem serviço. É por isso que nós estamos aqui toda semana num Tadel aprendendo a como é que nós vamos fazer obras, como é que nós vamos servir, como é que nós vamos alcançar a recompensa. Eu vou ministrar sobre isso aqui no Tadel um dia depois que terminar essa série de Apocalipse. Todos nós precisamos esperar pela recompensa, porque a Bíblia diz que ela está comigo, eis que venho sem demora e comigo está o galardão para dar a você e a você segundo as suas obras. É uma escolha. Por último, uma atitude. Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Meu querido, é tanta da preocupação que lhe assusta, torna você ansioso. Quero profetizar na sua vida, se você quiser, hoje, Deus te dá descanso. Seu negócio, descansa, põe ele na mão de Deus. Sua família, põe ela na mão de Deus. Seu filho drogado, põe ele na mão de Deus. Sua mulher que está querendo ir embora de casa, põe ela na mão de Deus. Seu marido doido, sem juízo, ponha ele na mão de Deus. E confie no Senhor, que Ele vai fazer o que você não pode fazer. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E o versículo 36, vigiai, aliás, 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Essas coisas vão acontecer, querido, mas você e eu podemos ficar de pé na presença dEle. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus.